Natalie Wood, uma atriz famosa de Hollywood, decidiu passar o feriado em um barco com seu marido e seu amigo Christopher Walken. Porém, o que era para ser um passeio agradável se transformou em discussões, brigas, garrafas quebradas e um corpo. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora para contar o caso Natalie Wood. E como sempre, antes de você continuar assistindo o vídeo, vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim, também de se inscrever no meu canal para acompanhar todos os vídeos. Nós postamos de 2 a 3 casos por semana com muito conteúdo interessante, então se inscreva, ativa o sininho para que a plataforma te notifique cada vez que eu postar um caso novo aqui. Eu também abri a possibilidade de você se tornar um membro do meu canal, que é outra forma de apoio no meu trabalho, e com isso você terá acesso a alguns benefícios exclusivos. E além disso, também eu faço conteúdos exclusivos para a rede social de fotos. Lá eu posto vídeos curtos todos os dias. E lá também temos um contato mais direto, então me segue lá, o arroba estará aqui na tela. Então é isso, fique comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Natalie Wood nasceu em São Francisco, nos Estados Unidos, no dia 20 de julho de 1938, filha de imigrantes russos. A mãe dela, Maria, era natural de Barnaul, localizada no sul da Sibéria. O seu avô materno possuía fábricas de sabão e também de velas, além de uma propriedade fora da cidade. E após o início da Guerra Civil Russa, a família da mãe dela teve que fugir da Rússia. Já o pai da Natalie, o Nicholas, era carpinteiro nascido também na Rússia. Em 1933, a mãe da Natalie, juntamente com os filhos e com o marido da época, se mudou para os Estados Unidos. E o Nicholas a conheceu enquanto ela ainda era casada com seu primeiro marido. Mas depois ela se separou e casou com o Nicholas em 1938. E 5 meses depois, Natalie Wood nasceu. E a Maria já tinha sua filha Olga, que era fruto do seu primeiro relacionamento. Já com o Nicholas, ela teve 2 filhas, a Natalie e a Lana Wood, que era a mais nova, que nasceu em 1946, quando os pais já moravam na Califórnia. Os pais da Natalie se mudaram para Santa Rosa, na Califórnia, em 1942, e a mãe dela sempre quis que a filha fosse uma estrela, desde bem pequena. Com isso, aos 4 anos, ela conseguiu participar de uma ponta de um filme, onde o diretor precisava de uma criança que deixasse um sorvete cair da casquinha no chão. Essa foi a primeira vez que a Natalie apareceu nas telinhas do cinema, o diretor gostou bastante dela, e 1 ano depois a família se mudou para Los Angeles para que a Natalie seguisse a sua carreira de atriz. O biógrafo Warren Harris escreveu que, sob as circunstâncias carentes da família da Natalie, a mãe dela pode ter transferido suas ambições de ser artista para a sua filha. Então ela começou sua carreira no cinema quando ainda era uma criança, aos 4 anos, e ela conseguiu se tornar uma estrela de Hollywood. E ela fez muito sucesso ainda bem jovem, tanto que antes de completar 25 anos ela já tinha recebido 3 indicações ao Oscar. E foi nesse meio tempo em que ela adotou o sobrenome Wood, porque esse não é o nome que ela recebeu quando ela nasceu, é apenas um nome artístico. E foi escolhido para ser um sobrenome americano, para que ficasse mais atraente aos olhos do público. Como eu falei, até então seu sobrenome era outro, inclusive ela era chamada de Natasha e não de Natalie. Porém, ela acabou mudando o seu nome para Natalie Wood, um nome mais americanizado e artístico. A Natalie, desde muito pequena, ela já começou a fazer cinema, então ela cresceu em frente às câmeras. E, apesar de ter esse trabalho, ela tinha que estudar. E ela tinha aulas normais de matemática, inglês e etc. em salas dos estúdios por onde ela era contratada. A lei da Califórnia exigia que os atores mirins tivessem que passar pelo menos 3 horas por dia na sala de aula. E é isso que a Natalie fazia, porém em salas dos estúdios por onde ela trabalhava. E ela era considerada uma aluna excelente. E ela foi um dos poucos atores infantis a se destacar em aritmética. Em 1947, a Maria, a mãe dela, assinou um contrato de 7 anos com a 20th Century Fox, e isso significava que aos 9 anos de idade, a Natalie ganhava $800 por semana, e era ela quem sustentava a sua família. E nessa época, a mãe da Natalie teria ouvido de uma vidente que a filha tinha que tomar cuidado com águas escuras, porque ela se afogaria. E isso fez com que a Natalie desenvolvesse um medo muito grande de água. E para piorar tudo isso, quando a Natalie estreou no drama The Green Promise, durante as gravações, uma ponte em que ela tinha
que passar acabou caindo sobre uma água que estava bem turbulenta. Nesse episódio, a Natalie quebrou o pulso e ela quase se afogou. Porém, sua mãe nessa ocasião se recusou a levá-la ao médico por medo de atrapalhar a carreira da filha, porque ela ficou com medo da filha ser vista como uma criança que estava dando muito trabalho no set. Esse episódio também aumentou ainda mais o trauma da Natalie e ela começou a ter pavor de água, ainda mais água do mar ou então águas escuras. Teve outro papel alguns anos depois que ela teria que nadar, mas foi necessário que uma dublê fizesse essa parte da cena, de tanto que ela tinha esse medo. E como eu falei, ela cresceu em frente às câmeras. Ela fez diversos papéis infantis, fez papéis também na época da adolescência e depois na fase adulta. E como acontece com muitos atores mirins, aos 14 anos ela já queria ter mais liberdade. E ela pediu permissão para frequentar uma escola pública. O que ela queria, na verdade, era poder se aproximar de pessoas da sua idade. Ela queria ter uma vida social normal. E nessa época é dito que ela também ficou um pouco rebelde. Ela começou a fumar e também se interessar por meninos, ela queria ter namorados. Ela também comprou um carro conversível e começou a desafiar a autoridade da sua mãe, que era quem mandava nela em tudo até então. E nessa época elas começaram a ter muitas discussões por causa do comportamento da Natalie. E então elas fizeram um acordo. A Natalie poderia fazer tudo o que quisesse desde que isso não afetasse a sua carreira. A mãe da Natalie era quem cuidava da carreira da filha. E ela tinha muito medo da filha cair no esquecimento. E além disso, ela era considerada uma mulher muito, muito ambiciosa. E sobre isso, um homem que era braço direito do Frank Sinatra, chamado George Jacobs, escreveu um livro com as suas memórias. E ele conta que ele foi um cúmplice silencioso dos encontros sexuais que o Sinatra tinha. E um caso que o Frank Sinatra teve, mas foi mantido em segredo absoluto, foi com a Natalie Wood. E não foi à toa, afinal ela tinha apenas 15 anos na época. Mesmo agindo como se fosse uma adulta, a Natalie sempre agiu como adulta, ela sempre foi ensinada a interagir com as pessoas como se ela fosse uma pessoa adulta, mesmo quando ela era criança e também na fase da adolescência. Ela tinha 15 anos nessa época e o Frank Sinatra tinha 38. E o Jacobs escreveu com detalhes esse dia em que eles se conheceram. Ele falou que a mãe da Natalie levou a filha até o encontro do Sinatra no apartamento dele para um coquetel. E tudo aconteceu em 1954. E ele conta que a mãe dela empurrou a Natalie para o Frank Sinatra, achando que dessa forma poderiam abrir portas para sua filha no cinema. E claro que o Sinatra aceitou logo de cara. Segundo Jacobs, o Frank Sinatra estava de olho na Natalie desde quando ela fez um filme aos 8 anos de idade. Depois desse coquetel, o Sinatra providenciou para que a Natalie voltasse outras vezes sozinha para o seu apartamento com a desculpa de que daria aulas de canto para a menina. E aos 16 anos teria acontecido outro abuso com a Natalie, mas de uma forma muito, muito pior. Uma biografia dela, divulgada em 2001, revelou que ela teria sido abusada quando tinha 16 anos de idade, por um ator muito poderoso da época. Em 2018, em um podcast de 12 partes sobre a vida da Natalie, a irmã dela, Alana Wood, afirmou que tudo aconteceu dentro do famoso hotel Chateau Mormont, durante uma audição que a mãe da Natalie havia marcado para ela. Enquanto a suposta audição acontecia, a Lana e a mãe dela esperaram por horas no carro na frente do hotel. E aí, quando a Natalie voltou para o carro, ela estava muito machucada. Segundo a Lana, a família ficou sabendo de tudo o que tinha acontecido. Tinha sido um abuso bem violento, mas eles se recusaram a confrontar o autor do crime, porque ele era uma grande estrela de Hollywood. E a família tinha medo que isso prejudicasse a carreira da filha. Mas em 2021, um ano após a morte do Kirk Douglas, o pai do Michael Douglas, a Lana publicou um livro de memórias identificando ele como o agressor da Natalie Wood. Então foi o Kirk Douglas que abusou dela. E esse episódio foi tão agressivo que criou vários traumas na Natalie. Falando um pouco mais sobre sua vida pessoal, ela chegou a ter um breve relacionamento também com Elvis Presley, mas por quem ela sempre foi apaixonada desde muito pequena era pelo Robert Wagner. E no seu aniversário de 18 anos, ela marcou um encontro com ele, que tinha 26 anos na época. Ele também era uma estrela de Hollywood que estava em ascensão naquela época, e ela logo se apaixonou por ele. Depois de um ano de relacionamento, em 28 de dezembro de 1957, eles então se casaram. Agora, a Natalie estava completamente fora do controle da sua mãe.
Então ela decidiu recriar o seu estilo de vida. E com isso ela passou a ser manchete de todas as revistas todos os dias. Eles se tornaram assim o casal queridinho de Hollywood, com uma vida muito badalada. Porém, na verdade, no íntimo da sua vida, Natalie estava bem frustrada com a sua carreira no cinema. Ainda mais depois que o filme Marjorie Morningstar, que ela tinha protagonizado, tinha sido um fracasso total de bilheterias e também das críticas. Logo em seguida, ela e seu marido protagonizaram o filme Amantes Impetuosos, que também foi extremamente atacada pela crítica e também rejeitada pelo público. E ela começou a pensar que talvez suas chances como atriz de Hollywood estavam se esgotando com o passar dos anos, mesmo depois de ter trabalhado sua infância inteira. E aí, em 1961, ela atuou no filme Splendor in the Grass e rendeu a ela uma indicação ao Oscar como melhor atriz. Apesar da carreira da Natalie ter voltado aos eixos nessa época, o seu casamento estava desmoronando. Eles começaram a ter cada vez mais discussões e eles acabaram se separando em junho de 1961 e se divorciaram oficialmente em abril de 62, quando ela tinha apenas 24 anos. 3 meses depois, ela começou a namorar um homem chamado Warren Beatty e a mídia na época dizia que ele tinha sido responsável pelo rompimento do seu casamento. Porém, há quem diga também que o motivo verdadeiro do término do seu casamento com Robert Wagner foi ela ter pego ele na cama com o mordomo do casal. Muito se falava sobre a sexualidade do Robert nessa época. Diziam que o namoro com a Natalie tinha sido arranjado para abafar o fato dele ser gay. Porém, isso é só um boato, não tem nada confirmado. Já pelo Warren, ela também foi bastante apaixonada, mas o romance durou apenas até 1966. É dito sobre a Natalie que ela criou a persona Natalie Wood, a persona celebridade. Em casa, ela era uma pessoa calma, tranquila, normal, mas quando ela chegava aos eventos, ela se transformava na estrela do cinema, na Natalie Wood. E manter essa imagem pública inabalável, mostrando sempre estar feliz, apesar de ter vários altos e baixos na sua carreira e também na sua vida pessoal, começou a se tornar um peso para ela. E em novembro de 66, aos 28 anos, a Natalie, com uma pressão gigantesca de tudo isso, teve uma overdose de remédios para dormir. Ela foi levada às pressas ao hospital e conseguiu se recuperar muito bem. Ela passou por um período de depressão, mas depois disso ela fez terapias diárias e conseguiu se recuperar. Depois ela demitiu toda a sua equipe e não queria mais apenas ganhar bons salários e ter uma carreira de sucesso. Afinal, isso ela já tinha alcançado. Agora ela queria ter sua própria família, ela queria se casar e ter filhos. Ela então conheceu o produtor britânico chamado Richard Gregson. E ela passava boa parte do seu tempo em Londres com os filhos que ele tinha do seu casamento anterior. E essa experiência foi muito boa para Natalie. O casal namorou por 2 anos e meio antes do casamento e em 30 de maio de 69 eles se casaram. Ela tinha 30 anos nessa época. Em 1970, eles tiveram uma filha chamada Natasha Gregson e acabaram se separando logo em seguida. Isso depois que a Natalie ouviu uma conversa telefônica imprópria entre o seu marido e sua secretária. Então ela descobriu que ele estava tendo um caso com a secretária dele. A sua mãe e sua irmã na época falaram para Natalie se reconciliar com o marido, afinal ela tinha acabado de ter a sua filha, mas a Natalie não quis. Ela se separou e pediu o divórcio. E aí, por incrível que pareça, depois disso ela acabou se reconectando com o seu ex-marido e primeiro amor, o Robert Wagner. Foram 11 anos separados e depois eles se apaixonaram novamente um pelo outro. Nessa época, o Robert estava com 42 anos e a Natalie com 33. E em 72, eles se casaram novamente a bordo do iate de um amigo. E finalmente a Natalie teve a família que ela tanto desejava. Agora ela tinha sua filha, a filha do Robert, do casamento anterior, e todos moravam juntos. Em 74, a Natalie deu à luz a sua outra filha, a Courtney Brooke Wagner, e a família agora estava finalmente completa. Eles dedicavam muito tempo aos filhos e também gostavam muito de ficar algum tempo juntos, curtindo o casamento deles. E eles costumavam navegar no iate que eles tinham chamado Splendor. E é dito que mesmo que a Natalie tivesse muito medo de entrar na água,
Andar de barco não era um problema para ela, ela gostava bastante e não tinha medo. E a Natalie e o Robert ficaram juntos até a fatídica noite em que viajaram de barco para a ilha de Catalina. Na época, ela estava filmando o filme de ficção científica Brainstorm ao lado do Christopher Walken. Dia 28 de novembro de 81 era uma noite fria e chuvosa de sexta-feira e o Christopher Walken estava na casa da Natalie e do Robert. E aí eles decidiram do nada pegar um barco e ir até a ilha próxima. Eles chegaram a convidar outros amigos para acompanhá-los nesse passeio, porém ninguém quis, porque estava um dia muito feio para viajar de barco. Então foram apenas o Robert, a Natalie e o Christopher Walken, e também o capitão do navio, o Dennis Duverne. É dito que o Robert tinha ciúmes da proximidade entre a Natalie e o Christopher Walken, mas até então nada demais tinha acontecido. Mas na época parece que estava saindo nos tabloides que a Natalie estava tendo um caso com o Christopher, e eles realmente se davam muito bem como amigos, e isso gerou ciúmes no Robert. E aí naquela noite eles viajaram todos juntos para a Ilha Catalina e desembarcaram na cidade de Avalon. Eles foram para um bar chamado El Galeon. E lá eles beberam muito. O Dennis, o capitão do barco, falou que já dava para perceber nessa altura do campeonato que o Robert estava com bastante ciúmes, afinal ele já estava alcoolizado. E tudo piorou quando eles foram bebendo cada vez mais. Quando eles voltaram para o barco, uma briga entre o casal começou a acontecer. E um dos motivos da briga era sobre se deveriam mover o barco para o outro lado da ilha. O Robert queria levar o barco até o outro lado da ilha, mas a Natalie não queria que ele dirigisse o barco à noite, ainda mais chovendo. É dito que a Natalie estava bem nervosa, ela também estava embriagada. E nessa ocasião ela ficou tão nervosa e a briga se intensificou tanto que ela pediu para que o capitão Dennis a levasse de bote até Avalon novamente, porque ela não iria tolerar o marido dela naquela noite. O Dennis era um funcionário deles e ele fez exatamente o que a Natalie pediu, levou ela de bote até a cidade de Avalon, enquanto o Christopher e o Robert ficaram dentro do barco. E a Natalie queria que alguém fosse buscá-la na cidade de Avalon para ir embora. Porém, ela não conseguiu nenhum outro barco ou um voo, porque o tempo estava muito feio e já era muito tarde. Ela então teve que passar aquela noite lá na cidade e ela pegou 2 quartos de hotel, um para ela e um para o capitão Dennis. É dito pelo Dennis que naquela noite ela chorou muito no ombro dele e falou sobre a dificuldade que ela estava tendo no seu casamento por causa do ciúmes excessivo do Robert com pessoas que ela contracenava, e ela estava falando inclusive sobre divórcio. Mas na manhã seguinte, no sábado, a Natalie decidiu voltar para o barco e ver se as coisas tinham se acalmado, e realmente durante todo o dia tudo ocorreu muito bem. E a Natalie até permitiu que o Robert levasse o barco para o outro lado da ilha, conforme ele queria fazer. Porém, quando anoiteceu, eles beberam mais e novamente as coisas ficaram tensas. Em determinado momento, a Natalie e o Christopher Walken desembarcaram e ficaram no bar bebendo os dois juntos. E depois disso, o Dennis e o Robert encontraram os dois. E o Dennis conta que quando eles entraram no bar e o Robert viu a Natalie e o Christopher Walken sentados no bar rindo bastante e se divertindo, ele ficou na mesma hora muito tenso e incomodado com aquilo. Mas ainda assim, a Natalie não deu a mínima para o marido dela. Ela continuou se divertindo bastante com o Christopher Walken, ignorando completamente o Robert. E testemunhas dizem que os 4 estavam tão bêbados que quando saíram do bar, o gerente do local alertou o capitão do porto. Ele falou para o capitão do porto se certificar de que eles chegariam bem até o barco. E de fato, os 4 chegaram muito bem ali no barco, apesar de estarem muito embriagados. Porém, foi aí que as coisas começaram a dar muito errado. Isso porque depois do jantar, o casal novamente se desentendeu. Em determinado momento, é dito que a Natalie estava de camisola de flanela e meias e ela foi até a sala de estar do barco, onde estavam os 3 homens, o Dennis, o Robert e o Christopher Walken. E ela colocou ali uma chaleira no fogo para tomar uma xícara de chá, acendeu algumas velas e depois abriu uma garrafa de vinho. O Christopher e a Natalie novamente começaram a se divertir muito, rir, conversar entre os dois, e de repente o Robert Wagner do nada pegou a garrafa de vinho e quebrou. Ele então perguntou para o Christopher o que ele estava querendo com a sua esposa e uma briga começou a acontecer. E a Natalie falou que não iria aguentar aquilo novamente e ela decidiu ir até o quarto dela. De acordo com o Dennis, o capitão do barco que estava ali com eles, o Christopher também foi para o quarto. O Robert estava muito nervoso, ele foi atrás da Natalie no quarto e eles começaram a ter uma discussão muito feia ali dentro.
O Dennis conta que coisas começaram a ser quebradas e ele ouviu o que parecia ser uma briga corporal entre o casal. E nesse momento ele até desceu e bateu na porta para verificar se estava tudo certo. E o Robert atendeu a porta e falou que estava tudo bem, para ele não se intrometer no que estava acontecendo. E o Dennis falou que a expressão do Robert não estava nada boa, a ponto do Dennis ficar até com receio de que o Robert fizesse algo contra ele também. Segundo Dennis, o casal em determinado momento saiu do quarto e foi até a parte traseira do barco e ali eles continuaram brigando. 2 testemunhas que estavam fora do barco disseram para o detetive mais tarde que não apenas ouviram a briga, mas uma das testemunhas falou que viu uma mulher e um homem na parte de trás do barco. E pela voz, eles reconheceram que era o Robert Wagner e a Natalie Wood. Segundo essas 2 testemunhas e segundo o capitão Dennis, a discussão estava muito intensa e do nada parou. Ficou tudo em silêncio. 10 minutos depois, o capitão Dennis desceu até os quartos e ele se deparou com o Robert sozinho, chorando. E o Robert simplesmente olhou para o Dennis e falou: a Natalie se foi. O Dennis então começou a procurá-la pelo barco, mas ele não conseguiu encontrar a Natalie em lugar nenhum. Ele não entendeu o que aquilo significava. Ela tinha ido embora, de repente pegado o bote e voltado para a cidade. E aí ele voltou até o Robert e falou que ele não tinha conseguido encontrar onde ela estava. E o Robert disse nesse momento que o bote também estava desaparecido. E o Dennis hoje fala que acredita que quem desamarrou o bote e soltou na água foi o próprio Robert. Isso enquanto o Dennis estava distraído procurando pela Natalie no barco. Tudo isso que eu tô contando aconteceu por volta da meia-noite e foi com base nos relatos do capitão Dennis. O capitão então falou que iria pedir ajuda pelo bairro e também ligar o farol do navio, mas o Robert falou que não era para eles fazerem nada, que eles iriam apenas sentar e esperar que ela voltasse. Depois disso, o Robert abriu uma garrafa de uísque e continuou bebendo. 1 hora se passou e mesmo sabendo que o mar estava muito bravo, era de madrugada e que a esposa não sabia nadar, o Robert não queria chamar por ajuda. E o que o Robert dava a entender era que a Natalie teria saído no meio daquela madrugada fria, apenas usando camisola, estando sozinha no bote para voltar para a cidade. O problema é que isso não faz o menor sentido, ainda mais sabendo que a Natalie tinha pânico de água. E também sabendo que ela poderia ter chamado o capitão Dennis para acompanhá-la, igual ela tinha feito na noite anterior. Afinal, o capitão Dennis era o funcionário da Natalie. A guarda costeira só foi chamada às 3h30 da manhã, mais de 3 horas depois que a Natalie tinha sido vista pela última vez. A busca começou em alta velocidade e um amigo do Robert, chamado Doug Bombi, pegou seu barco para ajudar na investigação. E então, às 7h44 da manhã, ele viu algo vermelho boiando na água. Ao se aproximar, ele constatou que era o corpo da Natalie Wood. Seu corpo foi encontrado usando camisola, uma jaqueta vermelha e meias. E ela estava a cerca de 1,5 km de distância do barco, ao lado do pequeno bote inflável encalhado nas proximidades. Não demorou muito e logo a notícia se espalhou pelo mundo inteiro. A Natalie Wood, aos 43 anos, havia falecido. O Robert e o Christopher Walken deixaram a ilha em um helicóptero da polícia e quem ficou responsável por identificar o corpo foi o capitão Dennis. Segundo a primeira versão dos 3 homens que estavam no barco, ficou registrado no relatório do investigador que naquela noite a Natalie tinha ido para o quarto dormir primeiro, enquanto o Robert ficou conversando com o Christopher Walken. Depois de algumas horas, o Robert também foi dormir, mas então ele se deu conta que a Natalie e o bote haviam sumido. A versão dos 3 homens eram exatamente as mesmas naquela época, então a polícia inicialmente não desconfiou de nada errado. Mas o capitão Dennis, hoje em dia, conta que quem combinou essas versões foi o Robert. Ele pediu para que repetissem aquilo daquela forma. Ao analisarem o barco, os investigadores viram pedaços de vidro quebrado no chão e ao questionarem o Robert, ele falou que uma garrafa havia caído por causa do mar bravo. Mas como eu falei, a versão do capitão Dennis DeVerne é que o Robert tinha quebrado aquela garrafa durante um episódio de ciúmes entre a esposa e o Christopher Walken. Após o funeral da Natalie, o Robert foi interrogado mais uma vez pelos detetives e isso aconteceu na casa do Robert com seu advogado presente. E ele contou a mesma versão, que ele foi deitar e viu que a esposa não estava mais no quarto e o bote havia desaparecido. E aí o médico legista do condado de Los Angeles anunciou em 30 de novembro que a morte da Natalie tinha sido afogamento acidental.
Mas a autópsia também mostrou que ela tinha vários hematomas nos seus braços e uma escoriação na bochecha esquerda. A autópsia também constatou que o teor alcoólico no sangue dela era de 0,14%. E também foram encontrados vestígios de uma pílula para enjoo e um analgésico em sua corrente sanguínea. E ambos aumentavam os efeitos do álcool. O legista Thomas Noguchi determinou que a causa da morte tinha sido acidental e também por hipotermia, sugerindo que a Nathalie poderia ter descido para pegar o bote, ter escorregado e depois ter se afogado ao tentar voltar ao bote. E aí, 2 semanas após os fatos, o caso foi encerrado com essa conclusão. E durante anos, essa versão foi mantida. Porém, a família da Nathalie nunca engoliu muito bem essa história. Ainda mais depois que o capitão Dennis começou a ligar para Lana, para a irmã da Nathalie, bêbado, dizendo que eles haviam mentido e que tinha acontecido sim uma briga feia no barco na noite dos fatos. Desde então, a Lana Wood começou a fazer críticas duras ao Robert Wagner, chegando ao ponto de acusá-lo publicamente pelo crime. E aí, em 2011, o capitão Dennis DeVerne admitiu que tinha omitido detalhes importantes sobre os acontecimentos daquela fatídica noite. Ele então finalmente revelou que tinha acontecido brigas durante todo aquele feriado e tinha se intensificado no dia dos fatos. E essa versão contrariava a versão do Robert Wagner, que havia dito às autoridades que nada demais tinha acontecido. Posteriormente, em seu livro de memórias chamado Piece of My Heart, o Robert Wagner admitiu ter quebrado aquela garrafa no barco. E na época dos fatos, conforme eu falei, ele havia dito para a polícia que a garrafa tinha quebrado devido ao mar agitado. E essa foi a primeira vez que ele admitiu ter mentido. Em seu livro, ele fala que tudo aconteceu durante uma discussão com Christopher Walken sobre a carreira da Nathalie. E que ela nem estava no local nesse momento. Ele falou que ela estava no quarto dela. Depois ele disse que foi procurar por ela no quarto e ela já havia sumido. E o bote também. Ele falou que imaginou que ela tinha voltado para a ilha, mas ao longo do tempo, ele também mudou essa versão. Outra versão que ele contou é que a Nathalie estava no quarto, na cabine principal, e ouviu o bote batendo na lateral do barco. E como ela estava tentando dormir, aquilo estava a incomodando, ela resolveu se levantar e amarrar melhor o bote para parar de fazer barulho. Nesse momento, ela teria escorregado e caído no mar. E o bote também teria se soltado e se afastado do barco. Essa é uma versão totalmente diferente da inicial. Na primeira vez ele falou que ela tinha sumido, de repente ele não sabia para onde ela tinha ido. Nessa segunda versão, ele falou que sabia que ela tinha ido ajustar o bote. Segundo o capitão Dennis DeVerne, que estava presente no dia dos fatos, essa versão é 100% falsa. E, inclusive, o bote estava amarrado com 2 cordas. E mesmo se realmente o bote estivesse fazendo barulho, ela pediria para que o Dennis arrumasse. Afinal, ele era o capitão e contratado para fazer essas coisas. Após o Dennis DeVerne escrever um livro e contar sobre suas suspeitas, o caso foi reaberto em 2011 e teve mais 6 anos de investigação. 4 novas testemunhas-chave foram encontradas e o Dennis finalmente teve coragem de contar o que de fato aconteceu naquela noite no barco, que é essa versão que eu contei para vocês, que teve muita briga naquele final de semana e que a última vez em que ele soube da Nathalie, ela estava no fundo do barco com o Robert. Em 2012, o chefe do Instituto Médico Legal do Condado de Los Angeles alterou o certificado de óbito da Nathalie Wood, mudando a causa da morte de afogamento acidental para afogamento e outros fatores indeterminados. O documento alterado incluiu uma declaração de que não está claramente estabelecido como a Nathalie foi parar dentro do mar. Em janeiro de 2013, o legista do Condado de Los Angeles divulgou um adendo indicando que a Nathalie poderia ter sofrido alguns dos hematomas em seu corpo antes de entrar na água, mas que isso não poderia ser determinado de forma conclusiva. Além disso, o novo relatório concluiu que os machucados que estavam nos pulsos, nos joelhos e nos tornozelos dela estavam mais próximos da hipótese de ela ter tentado lutar contra um ataque do que se ferido ao tentar subir no barco, como tinha sido alegado pelo primeiro legista. No início de 2018, Robert Wagner finalmente foi apontado como uma pessoa de interesse para as investigações da polícia. E agora as autoridades afirmam saber com certeza que o Robert foi a última pessoa a estar com a Nathalie antes dela desaparecer. Ainda em 2018, o jornal Los Angeles Times citou o relatório do legista de 2013, que indicava que ela apresentava hematomas inexplicáveis no antebraço direito, no pulso esquerdo e no joelho direito.
Ela também estava com um arranhão no pescoço e uma escoriação superficial na testa. Com base nisso, os investigadores afirmam que é possível que ela tenha sido agredida antes de se afogar. Apesar de toda essa nova investigação, ainda não conseguiram colocar o Robert Wagner como um suspeito de homicídio. Afinal, é dito que não tem elementos o suficiente para alegar que um crime aconteceu e que nada daquilo foi acidental. Já o Christopher Walken, ao longo dos anos, permaneceu em completo silêncio sobre esse assunto. Porém, para essa nova investigação, ele fez algumas declarações que permaneceram em sigilo. E até hoje esse caso é um grande mistério. Agora eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui para mim no que você acredita mais, foi acidental ou não, o que aconteceu com a Natalie Wood naquela noite. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso.